Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre tuberculose. A tuberculose é um sério problema de saúde pública em nosso país. A cada ano são notificados aproximadamente 70 mil casos novos. Nos últimos 10 anos, o Brasil reduziu em 22,8% o número de casos novos de tuberculose e em 20,7% a taxa de mortalidade da doença. Houve melhoras, mas a gente precisa avançar muito mais. E para a gente comentar sobre esse tema, hoje nós temos aqui a enfermeira Maria das Graças Mota, que é especialista em saúde pública pela UF e é do Instituto de Doenças do Tórax e Barreiras daqui de Niterói. Não é isso? Eu agradeço a sua presença, professora. Fale um pouco para a gente sobre como está a tuberculose hoje no Brasil. Bom, como você já falou anteriormente, nós temos atualmente, nós, Brasil, representamos 80% de todos os casos notificados no mundo. Nossa, 80%? O Brasil está ocupando, se não me engano, a 17ª posição entre os 22 países de maior notificação, de maior incidência da tuberculose. Em âmbito mundial, nós temos uma média de 3 milhões de casos novos, sendo 1 milhão de óbitos vinculados à tuberculose. Ou seja, é uma coisa gritante. Gritante e assim, apesar de estarmos no século XXI, ainda é uma das doenças infecciosas de maior preponderância e de maior repercussão, porque ainda se fala e a gente ouve isso o tempo inteiro, desde a academia, em bar, em qualquer lugar. Mas como assim tuberculose? Ainda existe tuberculose? Existe. Mas está muito associado também, né, professor, sobre essa coisa da baixa imunidade também, não tem isso? Do usuários de drogas, ou não, afeta qualquer um? E a gente vê, afeta qualquer pessoa, independente de classe social. A gente até, no nosso meio, a gente frisa bastante. Nosso meio que eu digo, nós profissionais que trabalhamos em unidade de saúde que atendem pacientes portadores de tuberculose. Independente de raça, independente de credo, independente de formação social. No ambulatório onde eu estou lotada no Hospital de Barreiras, que eu entrei lá em 91, trabalhando na assistência e enfermaria com pacientes hospitalizados. Há pouco mais de 10 anos eu estou lotada no ambulatório, que é um dos 5 ou 6 centros de referência terciária no estado, onde a gente trabalha especificamente com tuberculose multidroga resistente. Nossa, já é uma outra vertente. São aqueles que desistem, né, do tratamento e acaba ficando mais fortalecido. Inicialmente eu também via dessa forma, que é o que a gente chama de resistência secundária. Mas a gente tem recebido e temos uma casuística muito grande de resistência primária, ou seja, o indivíduo teve a infelicidade, só dizendo assim, ele contraiu a tuberculose, ele vem tratando na rede básica, de atenção básica, e um belo dia sai o exame, que é a cultura, o teste de sensibilidade que a gente faz no escarro, no catarro, e hoje a gente já tem a facilidade de ter o GeneXpert, que é um teste rápido. A gente chama de GeneXpert, mas é o TRM, Teste Rápido Molecular, em que você, com questão de horas, você tem a resistência vinculada à rifampicina, que é uma droga que é usada do início ao final. Se ele é resistente à rifampicina, ele já é dito através do GeneXpert ou TRM, ou teste rápido, resistente à tuberculose. Porque a gente vai aguardar ainda o resultado do teste de sensibilidade, que leva em torno de 1 mês e meio, 2 meses para ficar pronto, e é feito no laboratório central, que é o LACEN e o Biomutant. Isso demora. Imagina para quem está lá no interior. Então, quando esse teste vem para a gente com essa rapidez, você faz um segundo TRM. Se ele é resistente, a gente já inicia um esquema de multidroga resistente, que são 18 meses. E a gente descobre que esse indivíduo nunca teve contato, ele não é contactante, ele é o chamado da resistência
primária. A resistência primária, no caso, a pessoa ela adquiriu já uma bactéria resistente de alguém às drogas. Que tinha em contato, né? Isso é uma coisa que eu já estava até checando essa informação, mas ela ainda é uma vertente, ainda é um assim, dos paradigmas da tuberculose, digamos assim. Cada indivíduo, aqui nós somos 4 pessoas, 6 pessoas num ambiente confinado, fechado, com circulação de ar, sem circulação, sem aeração. Um indivíduo, eu agora, se estivesse bacilífero e não soubesse, só está falando aqui, eu estou contaminando, porque é vias aéreas respiratórias. Enquanto a gente fala, a gente emite gotículas de saliva. E ela fica um tempo em suspensão. Se tiver alguém aqui com uma baixa imunidade, não necessariamente agora, mas ele pode nem ser o portador da doença, mas pode ser alguém que vai levar para aquele ambiente dele. Cada um é responsável em torno pela transmissão de 10 a 15 pessoas. Nossa. Imagina isso no meio público. Por isso que uma vez eu até li falando da Rocinha, né? Que seria o local que tem maior número de casos de tuberculose. Sim, mas por outro lado você tem os ACS, Agentes Comunitários de Saúde, que pela base do Programa Mesmo Nacional você dá prioridade para quem? Para quem seja morador daquela comunidade, porque ele tem acesso. Na Rocinha você tem exatamente uma das coisas que é dos piores problemas dentro da tuberculose, de enfrentamento, que são as fragilidades sociais. Então você tem ali desemprego, subemprego, você tem drogadição, você tem alcoolismo, você tem tabagismo, e você tem tudo isso num ambiente. Mas é uma comunidade aberta, é um espaço que tem um visual lindíssimo, mas as casas são extremamente contíguas. E pequenas. Pequenas, às vezes você tem um espaço físico, como essa sala aqui, é um palacete, e coabitam ali 10, 15 pessoas. Você pode circular durante o dia, mas aí você está dormindo naquele ambiente. Você tem criança, você tem idoso, você tem grávida, num ambiente que não tem aeração, tem insalubridade, ou seja, tudo aquilo que o bacilo precisa para se propagar. E quais são os sintomas da doença, sinais e sintomas? Febre, que ela pode, normalmente ela é uma febre alta, e ela é acompanhada dos chamados suores noturnos, porque a pessoa, quando tem a febre alta, gente, por um mecanismo, você transpira, só que a pessoa transpira tanto de a roupa grudar no corpo. Além disso, você tem perda de apetite ou falta ou diminuição desse apetite. Normalmente o que a gente escuta deles, eu como por comer, mas não tem vontade. Não tem vontade nenhuma. É um cansaço muito grande, porque, pensa bem, é o órgão da respiração, são os pulmões que são afetados. Você tem também, além disso tudo, uma perda de peso, que ela pode ser gradativa ou ela pode ser muito associada, principalmente se tem outras doenças associadas, um diabetes, uma co-infecção, que é o HIV. É isso que eu tinha falado no início, que as pessoas mais fracas, muitas vezes elas são mais propensas. Elas são mais propensas. Por exemplo, na rede básica, que eu trabalho dos dois lados, eu trabalho na rede básica, numa unidade básica no Barreto, que ela é vizinha ao ambulatório onde eu trabalho. Então a gente vê, por exemplo, o indivíduo ele é diabético por um bom tempo e ele é diabético que só faz medicação oral. Contraiu a tuberculose, não tem como cuidar daquela diabetes só com medicação oral. Tem que passar a insulina, porque a medicação oral ela vai entrar em competição com as medicações da tuberculose, que nós chamamos de tuberculose estática. Então ele vai estar tomando e assim, a gente brinca e diz que são 2 bicudos que não se beijam, diabetes e tuberculose. Porque se eu tenho diabetes descompensado, ele descompensa por uma infecção que é a tuberculose. E a tuberculose descompensada, se ela não está tratando a diabetes, ela vai piorar a infecção. Você vê aquele indivíduo que deveria no 2º, 3º mês estar bem, ele está extremamente bacilífero, você olha o raio-x dele e ele está piorando. Você está dando o docinho pro bacilo, né? Exatamente. Aí tenta convencer aquele paciente que tem um nível de vida legal, que ele faz uma dieta, que ele faz a caminhada, que ele está todo equilibrado, você falar para ele que ele vai entrar e passar a usar insulina.
E na cabecinha de alguns deles, eu canso de ouvir isso. Peraí, mas eu estou na fase terminal do diabetes. Porque vai fazer a insulina. E você, às vezes, reluta um tratamento inteiro, uma década para entrar com a insulina. Mas entrou um bacilo por 6 meses. Às vezes você consegue até, com o tempo, voltar para o hipoglicemia oral, que é o remédio. Mas tem que fazer isso. Mas tem a ver com um controle mais rígido, né? Por isso não tem que ter... é só o controle mais rígido, é porque tem competição farmacológica mesmo. A medicação não atua frente à medicação porque inibe a absorção. Inibe a absorção. Assim como mulheres em período fértil, a gente já começa de cara falando sobre a questão da contracepção, do uso do preservativo. Porque se ela faz o contraceptivo oral, ele basicamente tem um efeito nulo frente às tuberculostáticas. Aí de repente ela me aparece grávida. Grávida não, na tuberculose comum tudo bem. Imagina um paciente com tuberculose multiresistente. Então, só para ficar claro, né, que aí é muita informação. É muita coisa. Mas aí, desculpa, não tem problema não. É muita coisa. Então, alguns medicamentos, como aqueles tomados para diabetes por via oral, eles inibem a absorção de glicose, até mesmo de gordura. Mas quando você toma o remédio para a tuberculose, ele vai inibir também a absorção do remédio para matar o bacilo da tuberculose. Exatamente. Então, por isso tem que tomar insulina. Exatamente. Além disso, ainda vai ter um controle também mais rígido com a insulina, né? Com certeza. É diferente do hipoglicemia antioral. Verdade. Então, agora uma outra pergunta. Como que é o tratamento, Graça? O tratamento, ele, apesar de ser assim, tuberculose, assusto, mas é um tratamento simples. Primeiramente, antes de falar no tratamento, a gente tem que falar num outro nó dentro da tuberculose e de algumas outras doenças infecto-contagiosas. Diagnóstico precoce. Esse é um grande nó. A pessoa às vezes chega com uma situação como essa e muitas das vezes vai no serviço de saúde ou uma emergência, ele tem uma radiografia realizada e ele não tem simples, o cara está ali, perdão, não falei anteriormente, uma tosse produtiva que a gente diz que é aquela tosse que você tosse, produz catarro, um escarro. Se ele tem isso arrastado por mais de 3 semanas, chegou numa emergência, fez um raio-x, o que custa dar um potinho? 40, 50 minutos. Mas nem sempre os serviços estão capacitados e têm a infraestrutura para isso. Colhe-se o exame, a gente tem notícia de municípios em que eles levam 10 dias para retornar a pegar aquele resultado. Imagina naquela proporção que eu falei anteriormente. A cada dia, contato com 10, 15 pessoas, você não vai tratar mais de um indivíduo. Você já tem um provável sintomático respiratório em cadeia. Então, a demora no diagnóstico retarda o tratamento, que, como eu falei, ele é simples. Ele dura 6 meses. Atualmente, eles associaram em cada comprimido 4 drogas, e isso é de acordo com o peso do paciente, ele vai tomar um quantitativo de 2 a 3 ou 4 comprimidos dia. Antes era um monte de comprimidos, né? Agora um só. Agora um tem associado, antes eram 3 drogas. Colocaram mais uma outra, para dar um reforço. Aí são 4 drogas associadas em que ele vai tomar, de acordo com o peso, um número X de comprimidos por dia, que pode ser um total de 4 comprimidos nos 2 primeiros meses, e depois ele vai tomar só 2 drogas durante 6 meses. O tratamento é por via oral, o que facilita bastante, e ele é extremamente e totalmente gratuito. Isso é importante. É extremamente importante. E é uma das coisas assim, faltam algumas medicações, faltam, mas para a tuberculose, para a AIDS, pelo menos assim no nível básico, a gente corre atrás. Agora, para isso, o paciente tem que vir à unidade pública. Não adianta, ele pode ter um bom nível socioeconômico e cultural, mas ele só vai encontrar o medicamento na rede de assistência primária e pública. Isso é importante também porque aí tem como você notificar, né, e saber. E se não for notificado, não tem a medicação. Eu chego à unidade, tenho lá o Jorge como paciente, eu vou notificar. Claro que eu tenho medicação na farmácia. Você disponibiliza. No primeiro mês, a gente normalmente tem o hábito de solicitar que o paciente venha. Uma semana depois,
para reavaliar o que a gente chama de adesão ao tratamento. Uma coisa importante que é assim, qualquer profissional está trabalhando numa unidade de saúde que atenda a tuberculose, se ele for capacitado, se ele for sensibilizado, o indivíduo chega como, entre aspas, sintomático respiratório, você pode pedir o exame. E a gente não fica atrelado só ao profissional médico. Enquanto enfermeiro, você pede o exame, você faz a notificação, você avalia esse paciente e ele vai voltar à unidade. O ideal é que nós tenhamos o DOT implementado. O que é isso? DOT é uma estratégia que o Ministério da Saúde criou em que você tem a dose supervisionada. Normalmente, assim, cada unidade é responsável por um número de pacientes. Se eu tenho o ACS, como tenho médico de família, nas unidades de saúde da família, o ACS vai ao domicílio e diariamente ele vai levar a medicação e vai supervisionar essa tomada, deixando para o paciente sábados, domingos e feriados, que é uma forma de você controlar o tratamento e dessa forma controlar também e dar uma sustentação para esse paciente em termos de ele veio à minha casa, você está trabalhando outras coisas que é o estigma, que é o preconceito, e por outro lado ele se sente importante também, e você trabalha a adesão, consegue descobrir dessa forma outros sintomáticos. Em relação aos contactantes, os familiares? Os contactantes, ótimo você ter perguntado. Quem são esses contactantes? Acho que é importante a gente definir isso. Quem está debaixo do mesmo teto que aquele indivíduo que trata a tuberculose. Não é um primo que vem passar um final de semana, é quem dorme embaixo do mesmo teto. Eu não vou pensar só naquela casa que não é arejada. Se eu tenho, por exemplo, uma casa de 2, 3 pavimentos, um casal, eu vou pensar no primeiro momento aquela pessoa que tem mais proximidade e mais intimidade com ele. O que não vai também afastá-lo de ter um contato, tipo um abraço, um aperto de mão. Todos esses contactantes, eles são chamados ao domicílio, à unidade. No momento em que a gente faz essa primeira consulta, com o diagnóstico já fechado e iniciar o tratamento, a gente faz uma relação de todos esses contactantes ou comunicantes intradomiciliares. A partir dali, a gente vai, a princípio, pensar em idosos, crianças, mas todos vão ser avaliados com raio-x, ou PPD, ou exame de escarro, que é o exame no catarro ali, daquele que apresenta a tosse produtiva. Então todos são chamados para poder passar por uma bateria de exames para saber se tem ou não a tuberculose. E da mesma forma, diagnosticou alguém naquele ambiente, ele é tratado. Se alguém tem algum sinal e tem uma probabilidade, a gente tem o que a gente chama de quimioprofilaxia, que é uma medicação, uma única droga que você vai dar durante 6 meses para prevenção da tuberculose. Interessante. E como você vê essa coisa da atuação na unidade ambulatorial e na unidade hospitalar? Tem muita diferença, assim, porque você falou que trabalha no ambulatório, você também trabalha na unidade básica. Hospitalar. Na unidade básica tem isso que eu te falei, a gente tem esse primeiro contato. Então, enquanto profissional que trabalha na unidade básica, aliás, nos dois lados, mas se você fizer um bom acolhimento, eu digo no sentido de sensibilizar, minimizar as angústias, a ansiedade, porque nem todo mundo vê assim, como a gente fala, eu tenho tuberculose. Mas a pessoa se coloca assim, eu sou o tísico, eu sou o coitadinho, tuberculose tem um estigma tão grande quanto da AIDS. E a gente ainda trabalha, a nossa unidade também trabalha com HIV, então você tem ainda a co-infecção, que aí muitas das vezes, através do diagnóstico da tuberculose, você vai fazer o teste rápido de diagnóstico, que é só um furinho, um dedinho, para o HIV você descobre que aquele indivíduo é soropositivo. Mas tuberculose e AIDS não é mais soropositivo, HIV. Ele já tem a co-infecção, você trabalhar as duas coisas. Então, se você está treinado, se você tem uma equipe treinada, capacitada, atualizada e sensibilizada no acolher, no ofertar amparo para esse paciente e elucidar as dúvidas dele, você já está trabalhando de uma forma legal. Você quis dizer no sentido, ele não é mais só tuberculose, porque é co-infecção. Significa que, no tem caso, tuberculose e tem AIDS. Sim. Mas aí já significa dizer que ele corre o risco de
Aí não corre o risco, ele já tem AIDS. Ele não é mais HIV, ele já tem AIDS. Ele já tem AIDS, porque dentro da classificação de AIDS, fugindo um pouquinho, você tem um critério que você vai somando pontos, de acordo com as doenças oportunistas que ele tem, você vai somando pontos e tal para poder definir de soro positivo para HIV, de HIV positivo para AIDS. Só a tuberculose já tem a magnitude é tamanha que você tem tuberculose, descobriu que você tem HIV, ou tem HIV, está fazendo tuberculose, é com infecção. Complicado. Então, só que a diferença é que o HIV você vai trabalhar durante um bom tempo. Já a tuberculose, mesmo que ele tenha tuberculose, ele abandone o tratamento, você tem estratégias para reiniciar, e nessa recidiva que ele tem, que é contrair a tuberculose de novo, ele pode ser MR ou não, mas você sabe que ele vai atingir a cura um dia. Diferente da hipertensão. MR é multiresistente. É multidroga resistente. Multidroga resistente. Então, agora a gente tem nosso quadro de perguntas por e-mail. Se você tiver alguma pergunta, envie para a gente, façabersalde@gmail.com. E vamos agora esclarecer as dúvidas do Luiz de Niterói. Uma pessoa pode ter tuberculose e não apresentar catarro? Claro que sim. Porque até então a gente está falando de tuberculose, eu falei inicialmente sobre pulmão. Nós temos a famosa tuberculose pulmonar, mas nós temos as formas extrapulmonares. O que seriam essas formas extrapulmonares? O bacilo, a bactéria que causa tuberculose, ela pode se instalar em outro órgão. Cérebro, meninges, ossos, pele, pode ser no rim, pode ser no testículo, pode ser no ovário. Onde ele resolve se instalar e tem uma fragilidade, tem uma suscetibilidade, ali ele vai desenvolver a doença. A gente tem a tuberculose ganglionar, a gente tem, as famosas ínguas, aqueles carocinhos que ficam grandinhos, e não só, que é mais comum na cadeia cervical, mas eu tenho gânglios em todo o corpo. Só que a gente tem uma casuística muito grande de tuberculose ganglionar. Se o indivíduo é tuberculose ganglionar, vamos investigar a fundo se ele é HIV ou não, porque a gente tem uma casuística muito grande. Eu esqueci de citar uma forma extrapulmonar, que é a tuberculose pleural. A pleura é uma camada fininha que ela envolve os pulmões. E, infelizmente, o diagnóstico é um pouco mais doloroso, porque é por punção. Mas a pleural e a maioria das formas extrapulmonares não são transmissíveis de pessoa para pessoa, pela saliva, pela tosse. E essas outras que a senhora falou também? Também não são, né? Também não, em grande parte não. A gente tem assim, por exemplo, a tuberculose ganglionar, imagina um furúnculo. Todo mundo já viu um furúnculo, aquele carocinho vai, fica aquilo. Se aquilo estoura, aquilo está rico. A gente chama no nosso meio de exsudato, que é uma secreção, que é o pus. Se você tiver contato com aquilo ali, é claro, como a gente lida com máscara, uma máscara apropriada, filtro, é claro que pode haver uma transmissão. Mas daí você vê e ali pegar, aí você já pensa assim, esse cara tem um risco muito grande também. Mas tem controle, tem tratamento, que é principal. A Priscila Gomes gerou uma pergunta: por que muitas pessoas abandonam o tratamento? São várias as situações, Priscila, que podem levar a isso. Se a gente for enumerar, uma das principais são as fragilidades sociais desse indivíduo. Se a gente parar para pensar, nossa situação política atual, você tem aí desemprego, você tem subemprego, você tem a pessoa passando fome, você tem os desabrigados. Some-se a isso. Drogadição, que é o indivíduo que usa drogas. Eu não estou falando de maconha, de cocaína. Um dos piores desafios que a gente encara hoje é o crack. É dificílimo lidar com o usuário de crack, porque ele consome muito rápido o indivíduo. O cognitivo dele, o racional já era. Aí a gente até parte do princípio, ele já é drogadito, ele já é aderente a uma determinada droga. Vai inserir uma outra droga para esse indivíduo. E se ele fuma? E se ele bebe? O fígado dele já está deteriorado. Aí você vem com medicações, como eu falei, elas são de via oral.
mas elas também fragilizam esse fígado. Uma outra coisa que eu lembro bem da época que eu estudei, que era a importância no hospital da pessoa estar muito bem alimentada e descansada. Exatamente. Até voltando um pouco à pergunta anterior que você fez, no ambiente ambulatorial, eu falei já como a gente atua. No ambiente hospitalar, internação para tuberculose, ela está muito associada, a gente até brinca. Qual o motivo? Tem co-infecção? Tem uma descompensação cardíaca? Tem isso, tem aquilo outro, tem outras complicações, o cara está caquético demais, ele está muito debilitado, ele precisa, mas na verdade, a gente vê ele internar percentual muito grande lá na nossa hospitalização e de forma geral é a razão social. Morador de rua está com tuberculose interna. Infelizmente nós não temos a internação compulsória em Brasil. Se nós tivéssemos a internação compulsória, nós não teríamos e não seríamos hoje detentores de 80% da casuística de tuberculose no mundo. Porque a gente tem todos esses fatores que eu já citei anteriormente, associados a uma comunidade, e ali o cara vem por quê? Ele vai ficar, e na verdade, se pudesse manter por 6 meses. Eu trabalho numa unidade que eu falei, nós somos referência para tuberculose multiresistente. Atualmente, que nós tivemos lá, construção de 2 leitos para MR, mas eu tenho um paciente no meu ambulatório que é MR, se ele precisar de vaga, eu só vou ter vaga para ele em Santa Maria. Em Curicica, eu não vou ter lá, porque essa vaga que nós precisamos para o ambulatório de tuberculose multiresistente, não temos a garantia dela no nosso próprio hospital. Nós temos que tentar, pela central de regulação, no Hospital Santa Maria em Curicica. É muito longe, o que já, aí você pensa assim, o indivíduo fica, mas lá a gente consegue, e nas 2 instituições nós já tivemos situações de morador de rua em que seguraram um indivíduo por 6 meses. Ou até, na pior das hipóteses, o que a gente chama de alta melhorada. Ele estava caquético, pesando 30. Gente, imagina um indivíduo pesando 30 quilos. Tendo que tomar medicação, aí é oral, mas ele não consegue engolir água, ele está desidratado. Aí, às vezes, ele tem outras, tem problema respiratório, tem uma asma, tem um enfisema, é hipertenso, é um cardiopata grave. E você tem que fazer um trabalho, um beabá com ele. E trabalhar a família em contraponto. Apoio, né? Aí esse cara recebe alta, 2 meses depois ele volta para você pior do que estava. Vai ser livre. E para morrer. Olha só, a Rita, do Rio de Janeiro, pergunta, tuberculose, existem casos sem cura? Bom, já falei anteriormente que a tuberculose tem cura. Inclusive as formas extrapulmonares. Inclusive as formas multiresistentes? As multiresistentes, felizmente, nós temos um percentual, foi pena não ter trazido o número de pacientes. O número de pacientes que nós temos no nosso ambulatório, atualmente tratando, já em alta, porque depois que eles tratam por 18 meses, eles ficam do início do tratamento até a alta definitiva, são 5 anos de acompanhamento. Aí eles ficam na fase que nós chamamos de pós-alta. Nós já temos, se não me engano, 2 ou 3 pacientes nossos com alta do esquema de XDR, que é resistente ao esquema de MR. É possível a cura? Rita. E vale a pena, porque assim, é sofrido? Mas a gente trabalha o tempo inteiro com eles a adesão da seguinte forma. Eu tenho o hábito, quando eu converso com eles, de dizer o seguinte: tuberculose é um bicho de 7 cabeças? Sim, mas a depressão, a falta de cuidado, a falta de amor próprio, a falta de autoestima, que tudo isso a gente trabalha. Eu digo para eles, esse é um bichão de 7 cabeças. Eu sempre falo, uma cabeça vai comendo a outra e vai comendo a outra, e quando não tem cabeça nenhuma, vem o rabo desse bicho, te dá uma rasteira e te derruba. Aí já era, né? Na opinião da senhora, qual o principal desafio no combate à tuberculose? Atualmente, o nosso principal desafio é você ter profissionais capacitados, extremamente capacitados, envolvidos, sensibilizados e, da mesma forma, sensibilizados e preparados para acolher o outro,
para estar trabalhando isso dia a dia, é nós termos esse DOTS, que é a dose supervisionada, termos pernas para implementá-la na totalidade dos casos na rede básica. Porque se nós tivéssemos isso, em detecção e diagnóstico precoce, porque nós temos casos que chegam para a gente com 1 ano. E aí já tá. Então, quando o indivíduo vem, e assim, tem casos de óbito? Tem. Esse 1 milhão de óbitos que acontece, não necessariamente, alguns estão indiretamente relacionados à tuberculose. No nosso ambulatório, com NR, tem um percentual de óbito pela tuberculose, pela destruição pulmonar, sim, mas nós temos também um percentual, graças a Deus, muito maior relacionado a outros fatores que não a tuberculose. Nós tivemos um caso que foi assim gritante, um indivíduo que ele tinha muitas dessas fragilidades sociais, morava na comunidade do Bumba. Ele esteve em prótese respiratória, respirando mal, saiu assim, foi uma fênix, renasceu das cinzas, recebeu alta, foi para o ambulatório, completou o tratamento dele, veio como MR, foi para o domicílio, quer dizer, a esposa foi embora, ficou ele com uns 2 ou 3 filhos, e com aquela tragédia que aconteceu no mundo, ele ficou politraumatizado. Se não me engano, ele perdeu 2 filhos. Ele ainda ficou 2 ou 3 dias ou uma semana hospitalizado no CPN, todo machucado, todo quebrado, todo machucado, e veio a morrer por conta disso. Nossa, e depois de tanto tratamento? Depois de tanto tratamento. Então, a gente falou aqui com ela, a pena que já terminou, a enfermeira Maria da Graça Mota, especialista em saúde pública, atua há muito tempo nessa área também, é professora, e a gente falou sobre tuberculose. Espero que vocês tenham gostado desse programa. A gente agradece aos nossos apoiadores e toda a nossa equipe, e até o nosso próximo Espaço Aberto para a Saúde.